Você já se perguntou o que é o texto dissertativo argumentativo? Já teve dificuldade para escrever algum? Esse nome parece um pouco assustador, né? Mas calma, o dissertativo argumentativo ele pode ser um grande aliado na sua vida universitária, no meio de trabalho e também para garantir uma vaga na graduação. Então, se você quer saber mais sobre isso, continue assistindo este vídeo. Ei pessoal, tudo bom? Se você ainda não me conhece, eu sou a Rafa Damasceno, professora de redação, e aqui no Letra R eu te ajudo a escrever melhor e com mais facilidade. Hoje a gente vai falar sobre o dissertativo argumentativo, um tipo de texto que é muito cobrado em provas de concurso, vestibulares e na famosa redação do Enem. Dissertar, se você for procurar no dicionário, significa falar sobre um determinado tema de forma detalhada, expor informações sobre um tema. Então, num texto que é dissertativo, você deve fazer exatamente isso. E quando eu falo texto, eu não falo só do texto escrito, não. Você também pode fazer isso na oralidade. Quando você explica um determinado tema para alguém, você está dissertando sobre. É por isso que às vezes, em provas na universidade, você recebe o seguinte comando: disserte sobre... Coloca lá o tema que você está vendo aí na sua universidade. E aí, você deve escrever sobre esse tema, né? Falar sobre esse assunto com todas as informações que você estudou e já conhece. Espero que você tenha estudado, né? Senão você vai estar lá enchendo linguiça na sua prova e na sua tarefa de faculdade. Bom, e a gente disserta o tempo inteiro na nossa vida. Na hora que você está conversando com uma roda de amigos, por exemplo, você está dissertando sobre algum tema aí da atualidade, sobre alguma coisa que você está conversando. E além do dissertativo, você também tem o argumentativo, né? Um texto dissertativo argumentativo. Argumentar, de acordo com o dicionário, é defender um ponto de vista por meio de dados, fatos, teorias, informações que sustentem esse ponto de vista. Então, quando a gente fala em dissertativo argumentativo, você deve falar sobre um determinado tema, defender um ponto de vista que tenha a ver com esse tema por meio de fundamentos consistentes. Um exemplo muito comum aí do nosso dia a dia, né, que a gente faz uma dissertação argumentativa, é quando você vai ter uma DR com o seu crush, por exemplo. Na hora que você está tendo essa DR, você está lá defendendo um ponto de vista, está falando sobre aquela situação que está te incomodando e também sustentando esse ponto de vista com argumentos consistentes. Depois que eu dei esse exemplo, eu tenho certeza que você deve ter lembrado de alguma situação na sua vida em que você fez uma dissertação argumentativa no seu meio aí, seja com amigos, com namorado, até com seus pais. Se você tá lembrando de alguma situação assim, me fala aqui nos comentários que eu fico super curiosa para saber. Sempre quando eu pergunto isso pros meus alunos, eles têm alguma situação que aconteceu com eles e é bem interessante da gente trocar essa ideia. Enfim, acho que deu para entender mais ou menos o que significa o dissertativo argumentativo. Se você gostou dessas informações, já dá o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e continue acompanhando as nossas dicas sobre redação e língua portuguesa lá no nosso Instagram. A produção vai colocar o arroba aí em algum lugar na nossa tela para vocês saberem, é @letrartextos. Bom, mas se você ainda está com um pouquinho de dúvida, deixa eu resumir aí o que é o dissertativo argumentativo. O dissertativo argumentativo é um tipo de texto em que você deve escrever de forma detalhada sobre um determinado tema, com uma defesa de ponto de vista e fundamentos consistentes, com o objetivo simples e claro de convencer o seu leitor de que aquele ponto de vista é o mais relevante, é o mais coerente. Você pode até não concordar com o que você está defendendo no seu dissertativo argumentativo, mas o importante é que você encontre uma fundamentação para que esse ponto de vista seja considerado válido para o seu leitor. E quando eu falo leitor, você também pode considerar o seu interlocutor, né? A pessoa que está ouvindo o que você está falando, certo? Bom, se você gostou então desse conteúdo, continue acompanhando aí os nossos vídeos. A gente sempre está postando aqui dicas para fazer com que você escreva uma redação de forma mais fácil, mais simples, para não complicar a nossa vida aí, beleza? Obrigada por hoje e até mais!